queridas irmãs e amigas do Mulheres que Oram Oficial. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a um mês de outubro, onde nós falaremos a cada semana sobre uma mulher da Bíblia. O mês de outubro é um mês onde nós temos a prevenção do câncer de mama, comemoramos o Dia das Crianças. O mês de outubro ainda é parte da primavera. Muitas coisas, muitas flores nós vemos quando passamos por jardins, tanta vida florescendo. E nada melhor do que durante este mês de outubro, a cada semana, nós também aprendermos com as mulheres da Bíblia. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Axa, a filha de Calebe. Então, é uma mulher que nós podemos dizer que podemos aprender com ela um exemplo de perseverança, um exemplo de fé, um exemplo de intrepidez, ousadia. Amém? Então, eu quero convidar você a toda semana prestar atenção no que nós vamos estar publicando aqui sobre as mulheres da Bíblia. Axa, o contexto dessa história está em Josué, capítulo 15, do 16 ao 18. Conta a história de Axa, apenas alguns versículos, e nós ficamos apaixonados pela palavra, e esses versículos nos causam sede por conhecer mais dessa história, dessa mulher, dessa jovem que fez um pedido tão ousado para o pai. Então nós vamos aprender um pouco mais com Axa. O nome Axa quer dizer adornada ou rompendo o véu. E é o que aconteceu na vida de Axa. Calebe e Josué, eles herdaram uma terra. E então Josué já estava velho e Calebe foi falar com ele sobre as terras de Hebrom. E essas terras foram uma herança também para a descendência de Calebe, e Axa faz parte da descendência dele. Então Axa era uma mulher que conhecia histórias contadas do que Deus já havia feito, de quem era o Senhor, de milagres como abrir o Mar Vermelho, como os seus antepassados passaram por tantas situações. Ela já tinha ouvido falar do dilúvio, de Noé, como que o Senhor deu um livramento. Então Axa, ela era uma mulher que conhecia o Deus de Israel. E essa mulher, ela se casou. E aí então, vamos ver. Em Josué 15, do 16 em diante, fala assim. O pai dela falando. Calebe disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer, ou Debir. Otiniel conquistou a cidade, e ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otiniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas, as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Até aqui. Então nós vimos que Axa, ela se casou e o pai então deu as terras ali para ela, mas as terras que ela herdou eram terras desertas. E Axa, ao olhar para aquilo, ela
ela foi resolver com o pai dela uma situação. Apiar do jumento quer dizer um posicionamento, se levantar e ir atrás daquilo que é teu por herança. E Axa foi. E a Bíblia não conta que ela murmurou sobre as terras. Ao olhar para aquela terra deserta, Axa imaginou. Aí entra o nome dela, adornar. Ela poderia adornar aquele lugar e fazer com que aquilo ficasse um lugar florido, um lugar frutífero. Ela olhou para o deserto que ela acabava de ganhar de presente e não desprezou. Porém, ela pensou em adornar. E aí entra também a segunda parte do nome de Axa, rompendo o véu. Como ela poderia fazer isso? Ela descobriu uma maneira. A única maneira de fazer florescer o deserto seria que aquelas terras tivessem água. Então Axa ela vai e pede ao pai que lhe dê as fontes. Ou seja, ela pediu ao pai exatamente o que ela precisava para que o deserto florescesse. E ela sabia que somente o pai poderia dar para ela. Então a Axa ela vai e fala para ele: o senhor me deu um presente, mas eu quero então que o senhor me dê as fontes. E olhando para a nossa vida, muitas vezes também nós temos situações que são presentes do Pai para nós, presentes de Deus para nós, o nosso casamento, o nosso trabalho, um ministério, enfim, várias coisas que o Pai já deu, mas às vezes nós olhamos e vemos um deserto. E qual tem sido a nossa posição, nosso posicionamento em relação a isso que é presente de Deus para nós? Muitas vezes murmuramos, reclamamos, ou às vezes criticamos, não é verdade? Mas o Senhor quem deu, foi o Pai quem deu. Você sabe que o Pai, ele tem prazer em nos abençoar. E aquela moça, aquela jovem mulher, ela então vai e pede ao Pai: Pai, então me dê as fontes, me dê as torrentes de águas. E o pai dá. O pai não dá apenas as fontes de águas terrenas, mas aqui diz para nós que o pai dá a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, as bênçãos celestiais e as bênçãos terrenas. O Pai conhece o nosso coração, o Pai conhece a sede do nosso coração. Se Axa tivesse ido reclamar com o Pai ou murmurar porque olha o tipo de presente que ele deu a ela, talvez o Pai não tivesse dado as torrentes. Porém, ela foi pedir ao Pai que ela estava assim, feliz em ter ganho o presente, mas ela queria as águas. Ela queria as torrentes. E a Bíblia fala que quando você entrega a tua vida para Jesus, do teu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas limpas, águas purificadoras, que por onde você passar, o deserto que tiver, vai frutificar, vai florescer. Do nosso interior flui um rio de água viva, que por onde nós passarmos, todo o deserto, toda a sequidão, vai florescer, vai ter vida. Então nós que entregamos a nossa vida para Jesus, pessoas vão se achegar a nós com situações que estão desérticas e nós podemos dar as torrentes de água, a água viva que flui do interior, que vem do próprio Deus. E então Axa é um exemplo para nós, porque Axa ela se mostra aqui uma mulher perseverante, ela não desistiu daquilo que o Pai deu para ela. Ela também é um exemplo de fé, ela acreditou que aquilo podia ser transformado. Nós também precisamos acreditar que aquilo que está em nossas mãos pode sim ser transformada, pode sim ser transformado. Não há pessoas que não possam ser transformadas diante de um toque do Senhor. Então aqui nós vimos que o nome dela, adornada e rompendo os véus, fala de quando ela pediu
ao Pai, ela foi direto na pessoa certa, ela pediu ao Pai, ela rompeu. A Bíblia fala que Jesus ele veio e rompeu o véu que nos separava do Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao trono de glória, hoje nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos pedir o que quisermos. A Bíblia diz, se nós estivermos em Cristo e Ele em nós, pediremos o que quisermos e nos será dado. Então Aques, ela sabia disso, ela sabia de quem ela era filha, ela sabia qual era a herança que ela tinha. Então algo aconteceu naquele deserto. Ela pediu ao Pai o que ela precisava para poder adornar aquele lugar. Às vezes nós olhamos para situações e pensamos, o que nós vamos fazer? E nós não achamos solução, mas quando rompemos o véu, que é a outra parte do nome de Aques, quando nós chegamos até a Deus, o nosso Pai, Ele tem a solução. É nele que está a solução do nosso problema, é nele que está tudo que precisamos para florescermos. E ele foi e ajudou na necessidade da filha. Ela pediu as fontes que precisava para tornar aquele lugar um lugar bom. E Caleb também era perseverante. Caleb, lá em Números 14, do 6 ao 7, ele anima o povo sobre aquela terra. O Senhor é conosco. Então Aques, ela cresceu vendo aquilo. Ela cresceu sabendo quem era o pai dela. Um exemplo de intrepidez, de perseverança. E diante de uma terra seca, ela conseguiu ver além do véu. Será que você e eu conseguimos ver além do véu, além das aparências, além daquilo que nós estamos vendo com os olhos carnais? Será que nós conseguimos ver além do véu através da fé? Nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos deu pelos olhos da fé. Aques desejou as torrentes de água. Se você pode pesquisar sobre o Salmo 126, que fala do deserto de Negueb. Negueb, as torrentes de Negueb, acontece assim, quando chove a chuva serôdia, aquelas águas elas ficam ali num lugar determinado e depois elas descem, elas jorram e aí aquele lugar todo seco e árido passa a florescer. Em João 7, do 37 ao 38 fala, quem tiver sede, vem a mim, que do teu interior fluirão rios de água viva. E assim aconteceu com ela. Será que nós temos o nosso Negueb? Será que nós temos o nosso Negueb? Será que nós podemos olhar para aquilo que está seco na nossa vida, aquilo que parece que não tem mais solução, e declarar por fé que quando o Senhor toca, aquilo é transformado? Lá no Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem... Olha, quer ver? Eu vou até ler aqui. Salmo 126, quer ver? Peraí. Salmos 126. Salmos 126. Olha só. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Nós ficamos como quem sonha. Como rimos e cantamos de alegria. E então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. E de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, fazei com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes das colheitas.
Como estamos? Será que temos um Negueb? Nós estamos reclamando ou vamos pedir ao Pai que nos dê as torrentes de águas que vão mudar a terra árida e fazer dela terras frutíferas? Como ficamos diante de situações e circunstâncias negativas na nossa vida? Nós declaramos com atitudes de fé? Pode ser um bem material, pode ser na área do casamento, na obra do Senhor, não sei. Você tem colocado diante do Senhor? Você tem levado a Deus esta causa e pedido a Ele as torrentes de água? A Bíblia conta que o Pai deu a ela as torrentes de água. O Pai deu a ela as águas superiores e as águas inferiores. Ou seja, tem coisa que só o Pai pode fazer. As bênçãos terrenas nós muitas vezes buscamos, mas as bênçãos celestiais, o contentamento, o prazer nas coisas do Senhor, a transformação, o arrependimento genuíno, somente Deus pode fazer e Ele faz. E Ele faz. Feche seus olhos comigo, vamos agradecer ao Senhor. E todas as semanas nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia. Essa semana foi sobre Axa. Acompanhe com a gente, acompanhe o vídeo, ele vai estar salvo aqui. Compartilhe com as suas amigas, com a sua família. Nós estaremos colocando vídeo no YouTube, Mulheres que Oram Oficial. Não deixa de compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Pai, obrigada por todas as bênçãos dos céus e da terra. Pelo sangue de Jesus, nós podemos chegar ao seu trono. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a identificar qual tem sido o deserto em nossa vida. Senhor, nos mostra como nós temos feito e nos ajude, Senhor, a pedir da forma correta ao Senhor, a pedir aquilo que só o Senhor pode dar. Senhor, nos revela, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que possamos agir como esse exemplo de Axa, Pai, que foi perseverante, que foi uma jovem que sabia quem ela era no Senhor. Pai, que nós possamos ter a nossa identidade afirmada e reafirmada todos os dias, de que nós somos mulheres, nós somos filhas amadas do Senhor, nós temos direito à herança que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os lugares áridos, os lugares secos da nossa vida, os lugares que estão sem esperança, Pai, nós como mulheres, filhas do Senhor, nós, Pai, não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos querer te devolver o presente. Não, Pai, pelo contrário, nós vamos buscar no canal certo, nós vamos buscar da forma correta, nós vamos pedir ao Senhor as fontes, Pai, as fontes que trarão vida em tudo aquilo, Pai, que nós colocarmos as nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz por nós, porque este sacrifício, por meio dele, nós podemos hoje chegar diante do trono de Deus e pedir como filhas. Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará. Obrigado por esse exemplo que está aqui na Bíblia, Pai. Axa. Senhor, são tão poucas linhas, mas que nos fazem, Pai, ter sede por mais da Tua palavra, por querer conhecer essa história. Pai, quanto mais ainda temos para falar sobre ela. Senhor, que o nosso falar, Pai, que o nosso agir seja também como esse exemplo que gerou sede, Pai, nas nossas vidas. Senhor, a Tua palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pai, que em poucos momentos com outras pessoas nós possamos causar a sede da Tua palavra, Pai, a sede da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a todos, Pai, que ouvem essa live, que elas possam, Pai, compartilhar com um grupo de mulheres, Pai, que elas possam compartilhar nas suas igrejas, que elas possam compartilhar no Teu trabalho, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém?